dei-vos uma pequena sumarização, uma pequena perspectiva de uma das várias interpretações da Igreja e de padres da Igreja. Para quem não sabe que são padres da Igreja, porque muitos fiéis pensam que quando eu falo de padres da Igreja, estou a falar de presbíteros. Quando eu falo de padres da Igreja, não estou a falar de presbíteros. Não quer dizer que não tenha existido um presbítero ou outro, aconteceu que fosse padre da Igreja. Quando eu falo de padres da Igreja, normalmente são bispos, presbíteros, e também há um ou outro presbítero, e há um ou outro que não foi presbítero, foi monge também. Não, quando eu falo de padres da Igreja, eu falo no sentido de pais. Pais no ensinamento. Pais no conhecimento da vida da Igreja. É isso que os pais que descobriram, fizeram aquilo que nós chamamos de Igreja, descobertas teológicas. O que é isto de descobertas teológicas? São homens e mulheres que ao longo de 2000 anos de vida da Igreja pegaram na revelação que o Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, saiu do ventre de Maria, transmitiu aos apóstolos e transmitiu àquelas multidões que andavam com Cristo antes da crucifixão. Antes da crucifixão. E depois, Cristo transmite essa boa nova aos apóstolos. O Senhor, entretanto, parte. Após a crucifixão, ressuscita, anda aqueles 40 dias, até o Pentecostes, com os apóstolos, até o Pentecostes, até a Ascensão, e depois sobe aos céus. Bem, subiu aos céus, mas a revelação ficou na terra. Ficou enraizada no coração dos apóstolos e dos primeiros bispos sagrados pelos apóstolos, como São Cesário, São Quirino de Leão, Santo Ricardo de Esmirna e outros. Inácio exatamente. E outros deram. E esses homens foram apóstolos e sucessores dos apóstolos, os primeiros bispos, e depois os bispos sagrados por eles, e mais tarde, já no final do século II, século III, quando começam os presbíteros a serem ordenados em maior quantidade, a revelação começa a ser transportada até aos 4 cantos da terra para as comunidades, ao tempo pagãs, não eram de origem judaica, veneravam deuses, não eram monoteístas, não conheciam o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, este Deus Pai, Filho, Espírito Santo, 3 pessoas, uma só natureza. Eles não sabiam. Isto é a revelação do Senhor Jesus Cristo que vem transmitir. E depois há uma coisa que se chama tradição da Igreja. A tradição da Igreja é a vivência que aqueles que receberam a boa nova, que receberam a revelação, é a forma como eles digeriram, foram digerindo espiritualmente, humanamente, através da sua oração, através dos seus atos de amor, junto do povo de Deus, eles foram saboreando, tomando gosto de cada palavra de Cristo. E foram aplicando as palavras de Cristo, palavras que foram utilizadas por Cristo para revelar quem Ele era, revelar quem seu Pai era, revelar quem era o Espírito Santo, revelar qual é o propósito da encarnação, da sua encarnação enquanto Verbo, e pegaram nestas palavras, transformaram-nas na sua própria vida. E pouco a pouco nasce a tradição da Igreja. Na tradição da Igreja, e também na Sagrada Escritura, e também em cada palavra de Cristo, ouvida pelos apóstolos e por todos aqueles que sucederam aos apóstolos, está presente o Espírito Santo. Olha, ó Bianca, anda cá. Anda para aqui. Vou sentar aqui. Olha, se não vieres comigo, tens de ficar caladinha. Senão, eu não consigo falar. Se quiseres, gostares muito de mim, eu pego em ti e sento também ao pé de mim. Ou vens para o meu colo e eu falo contigo ao colo. Pode ser? Estamos entendidos? Depois vamos brincar. Daqui a bocadinho. Vai. Então dizia eu, o Espírito Santo assiste a Igreja. Mas não
assiste a igreja de uma forma assim, sem rosto. Assiste a igreja na pessoa de cada um destes homens, destas mulheres, como nos assiste hoje a nós. O Espírito Santo esteve sempre presente na vida da igreja, está presente na vida da igreja e continuará a estar presente na vida da igreja. Então, a tradição da igreja depois foi gerando os concílios ecuménicos. Primeiro, de 26 e de 325. E os concílios vão debatendo. O que isto tem a ver com o que eu queria falar, que é a criação de Deus e Adão e Eva, mas já lá chego. É só para entenderem os profundos passos da igreja. Então nasce o primeiro concílio ecuménico, já temos um concílio de Jerusalém antes, no século I, presidido por São Tiago, de Jerusalém, mas depois nascem os concílios ecuménicos, isto é, que legislam para o mundo inteiro, para a igreja do ecuménico, do planeta Terra. Precisamente porque começam a haver homens e mulheres, mais homens do que mulheres, Bianca, eu vou ficar com o teu boneco. Se eu conseguisse fazer com que ela dormisse. Isto era o quê? Dos concílios ecuménicos. Bem, e os concílios ecuménicos são todos eles confirmados pela tradição da igreja. Nos concílios ecuménicos, bem, eles acontecem porquê? Porque há uma quantidade de homens e mulheres, sobretudo homens, que começam a dizer coisas que Cristo não disse. São os heterodoxos. Dizem heresias. E aquilo que até então, naqueles primeiros 300 anos, não teve necessidade de passar a ser escrito, para que todos lessem, para que vissem, não. É isto e não aquilo. A Igreja sentiu necessidade de, através dos concílios ecuménicos, escrever, legislar e dizer: isto que tu dizes está errado, e isto é o que disse Nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é o que disseram os apóstolos que ouviram o Nosso Senhor Jesus Cristo. Isto foi o que disseram e viveram os padres apostólicos, os bispos sagrados, pelos apóstolos. E por aí fora, por aí fora, por aí fora. Bem, e o Espírito Santo assistiu. Esteve presente nesses concílios. Tanto que o concílio, quando no final ia tomar decisões, o Espírito Santo e nós decidimos. Bem, mas também houve o Espírito Santo e nós decidimos em concílios que proclamaram heresias e que não foram ecuménicos. Então, o escopo é o que determina e determinou o que era um concílio ecuménico, ou um concílio regional, ou um concílio provincial, na sua vertente de sintonia perfeita com a revelação, foi a tradição da Igreja. Porque depois passavam as decisões dos concílios para o estômago espiritual da vida cotidiana das comunidades. E ou eram aceitos e aprovados pela vida da Igreja, ou vomitados pela vida da Igreja. E temos 7 concílios ecuménicos, são os 7 que foram, como eu disse, aprovados e sancionados pela tradição da Igreja. E os outros não. Nós temos concílios, por exemplo, de Ferrara, Florença, e temos muitos outros que foram concílios onde houve heresias, que foram proclamadas heresias. Bem, isto a propósito dos padres apostólicos. Mas o que eu vos quero dizer não é, e como trouxe aqui, não foi isto. Tem a ver com o que eu vos disse da última vez. Da última vez eu dei-vos uma pequenina sumarização de uma interpretação da Igreja que tinha a ver com uma vertente literal da interpretação da Sagrada Escritura, especificamente da interpretação do livro do Gênesis e do livro do Gênesis numa coisa que se chama Hexameron, que é, por sua vez, o nome de um livro escrito por São Basílio Grande, que trata dos 6 dias da criação. Em grego, Hexameron quer dizer os 6 dias. E dentro desses 6 dias da criação, eu dei-vos uma perspectiva de uma das vertentes de interpretação de alguns setores da Igreja, em que acham que tudo o que foi escrito na Sagrada Escritura, naquele livro do Gênesis, sobretudo no primeiro capítulo e segundo capítulos, e daí em diante até ao final, até ao 6º dia da criação, até ao 7º dia, no dia em que o Senhor repousa, deve ser interpretado de uma forma literal. O que é que isto quer dizer? Há vertentes, há homens e mulheres e padres da Igreja, poucos, mas há, que acham que estamos a falar mesmo de 6 dias de 24 horas.
Estamos mesmo a falar de Adão e Eva como o primeiro homem e a primeira mulher criados, e no tempo em que foram criados não existiam outros seres humanos. Isto foi o que eu disse da última vez, não numa perspectiva minha pessoal, mas pegando naquilo que é uma das vertentes da vida da Igreja. Bem, e é verdade que, tanto nesta vertente como nesta anterior, do último mês, quando estivemos cá, como naquela vertente que eu vou abordar hoje, realmente Adão e Eva são o primeiro homem e a primeira mulher criados. Mas na perspectiva que vos vou dar hoje, que é completamente distinta e diferenciada da outra, existiam outros seres humanos no tempo de Adão e Eva. Existiam, não sabe quantos. E agora então, se eles existiam, como é que Adão e Eva são o primeiro homem e a primeira mulher? Mesmo dentro desta perspectiva que a Igreja dá. Não é a Igreja no seu todo, são homens e mulheres na Igreja. Mas esta é aquela que é mais abrangente. 80%, 90% de toda a Igreja crê que esta é a vertente mais comumente aceita. Bem, na vertente que eu abordei, que é literal, tudo tem a ver com aquilo que nós conhecemos do mundo. Cada um dos 6 dias tem 24 horas iguais aos dias que nós temos hoje. Adão e Eva foram criados e não existia mais nenhum outro ser humano a não ser Adão e Eva. Quando Caim mata Abel, fica sozinho, e Caim depois vai para a terra de Nod e não casa com nenhuma mulher da terra de Nod, casa nessa outra interpretação, com uma irmã, uma sobrinha sua. Nesta interpretação de hoje, não, e vamos fundamentar porquê. Bem, mas vamos começar por Deus, novamente, que foi por onde eu comecei. No primeiro versículo do capítulo 1 do livro de Gênesis, é dito, há uma frase, e começa por aí. E Deus criou. E para vos lembrar do que vos disse, que é tão válido na outra interpretação como válido é nesta, os Gênesis não tratam do homem. Porque nós ouvimos falar de Adão e Eva, pensamos, é o livro de Adão e Eva. Eles são realmente importantes no livro. Não. Quem é importante no Gênesis, naqueles 6 dias, desde o primeiro ao último dia, é Deus. E Deus criou. Então, o propósito de tudo o que acontece naqueles 6 dias é definido pela ação de Deus. Pelo amor de Deus. Bem, o que é que isto tem a ver com aqueles 6 dias? Tem a ver com o facto de Deus ter criado. E nós temos o direito de nos perguntarmos porque é que Deus criou. Como eu disse a última vez, Deus precisava de criar a humanidade, o cosmos, as plantas, os répteis, as aves voadoras, os animais, os quadrúpedes, os que não eram os mamíferos. Não precisava. Porque Ele é Deus por si próprio. Não precisa de nenhum complemento, ou seja, de nada de exterior a si, para continuar a ser Deus ou para ser mais Deus ou menos Deus. Deus é Deus na plenitude, desde todas as idades, como eu vos disse. Então, na outra vertente, que é toda ela, que radica numa interpretação literal da Sagrada Escritura, e nesta, que não é literal, estejam à vontade. Se quiserem estar, estejam à vontade. Sentem-se, não entender. Estamos a falar do mesmo Deus Criador. Do mesmo Deus que criou por bondade. Do mesmo Deus que criou não necessitando da criação para ser o que é. Então é um Deus que cria por extrema bondade. Mas a bondade de Deus, ao contrário da bondade humana, quando ela existe, não está dissociada do amor. Do ponto de vista humano, quando nós exercemos a bondade, supostamente deveríamos ter presente o amor também. Mas alguns homens e mulheres conseguem ter uma postura que não é genuína muitas vezes. Muitas vezes nós fingimos que somos bondosos para ir pescar alguma coisa que nos interessa. Então sabemos que a nossa bondade atrai a pacificação interior do coração ou do intelecto da pessoa com quem estamos a dialogar. Mas de facto eu não sou bondoso. Eu quero algo que o outro tem e a forma de eu conseguir mais rapidamente é apresentar-me como um ser humano bondoso num quadro de extrema bondade. Em Deus isso não existe. Deus é sempre genuíno. Em Deus não há farsas. Então, no momento em que Deus decide criar a sua criação, que é a criação de Deus, da qual nós fazemos parte, Deus atua com profundo amor. E quando Deus cria, Deus junta
separadamente, de uma forma distinta, mas concomitantes, isto é, simultaneamente presentes, amor e compaixão. Deus cria amando, quando começa, para nós começa a criação. Para Deus não há início de criação. Em Deus, a criação é um ato puro. Desde toda a eternidade, toda a criação está presente em Deus, triúnico. Do ponto de vista nosso, de seres humanos criados, a criação teve um dia, um primeiro dia em que começou. Só Deus conhece qual é esse dia. E terá um último dia, em que ela será transfigurada. E, como diz São João, o teólogo do Apocalipse, viu uma nova Jerusalém, os novos céus, então, e nós habitaremos com Deus no reino dos céus. E este universo e esta terra, como nós a conhecemos, cessará. E algo de novo, na continuidade, sem ruptura, como isto que vemos hoje, acontecerá. Bem, então, como eu estava a dizer, Deus cria, amando e sofrendo a dor dos seres criados. E isso faz com que, mais tarde, no Novo Testamento, nós ouçamos dizer, lendo, os últimos serão os primeiros. Deus, quando cria, já está a olhar para o mais pequenino, para o mais enfermo, para aquele que tem menos capacidades, menos qualidades, cria já de olho no que precisa do seu colo, no que é menos capaz, menos capacitado. Nós não temos essa perspectiva na nossa vida. E não a temos porque vivemos de costas viradas para Deus. Contrários ao amor de Deus. Senão nós, na nossa vida humana, estaríamos sempre amando e atentos para que quando o meu irmão sofre, eu sinto em mim a dor tão intensa quanto aquela que ele sente. Então Deus cria já amando desta forma atenta. Bem, começando agora, e eu não vou escalpelizar aqui desde as 8 da manhã de cada um dos dias, ou da 1 da manhã de cada um dos dias da criação, até à última hora do dia, a 24ª hora. Vou pegar em 3 ou 4 pontos só destes 6 dias da criação para vos dizer aquilo que esta perspectiva interpretativa entende dos dias da criação. O primeiro dia da criação, este pelo qual eu comecei, e Deus criou os céus e a terra. O autor do livro, e este livro do Gênesis é atribuído a Moisés, não diz na Sagrada Escritura, no capítulo 1, em nenhum dos versículos do capítulo 1, não no meio, e foi o primeiro dia. Não. Ele diz, e foi um dia. É o que está escrito. E foi um dia. Não diz, e terminou o primeiro dia. Não, e foi um dia. Mas depois nos outros, já fala o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. Então porquê é que não chamou o primeiro dia, e chamou o primeiro dia um dia? Dizem os padres da Igreja, muitos padres da Igreja, e teólogos também, mais recentes, que não são padres da Igreja, mas são pessoas que conhecem a vida de Deus e que vivem em Igreja, e que conhecem a tradição da Igreja, que conhecem os concílios ecuménicos, que conhecem os padres da Igreja, que também disseram isto, que eles recriam com algumas vertentes, digamos assim, novas hoje. Também eles, como o padre Schwimmer, mas sobretudo Vladimir Florovsky, Florensky também. Mas temos padres da Igreja, como São Gregório de Nissa, que diz que o primeiro dia não é chamado primeiro dia por Moisés, e sim um dia, porque é uma prefiguração do 8º dia. O 8º dia é o dia da ressurreição. É o início do 8º dia. Após a ressurreição de Cristo, nós entramos no 8º dia. Então entramos no o que é o 8º dia? É a temporalidade, é o tempo sem tempo. É o tempo onde começa toda a eternidade para nós. Porque em Deus, a eternidade está sempre presente. Não teve começo, nem terá fim. Então Moisés denomina, chama um dia, porque para que nós saibamos que a criação de Deus está toda ela vocacionada a não morrer, a ser imortal, é ser trasladada e transportada pela graça do Espírito Santo e pela nossa sintonia, supostamente deveria ter existido no primeiro homem, na primeira mulher, não existiu, Adão e Eva,
que nos conduzisse à criação toda ela e ao homem e à mulher para o oitavo dia. Então, o primeiro dia é chamado de um dia, nesta interpretação, para sabermos que o princípio da criação de Deus, que tem existência no tempo criado por Deus, não é para ficar no tempo da criação. Porque na criação de Deus nós temos três elementos. Temos tempo, temos massa, dos corpos nós temos massa. Massa, os astros, os rios, as pedras, e temos espaço. Vejam bem, então, tempo, massa, espaço, massa. Temos estes três elementos. Mas temos uma coisa crucial que não existe em Deus. Trindade. O tempo. E o tempo é o que faz com que haja a possibilidade de maturação, isto é, de crescimento da criação de Deus. Quando eu vos disse há pouco que em Deus Trindade, do ponto de vista das decisões que a Trindade tomou desde toda a eternidade, a criação é plena. Em Deus, como é que eu vos hei de dizer? Em Deus não há aquilo que existe no homem. Bem, Deus Pai e Deus Espírito Santo, imaginem, pensaram, agora vamos fazer a criação, criar os anjos. Bem, e amanhã, na Trindade, se fosse possível, Deus decidiu, agora vamos criar, enfim, um universo. E no universo, é o planeta Terra. Não, isto não existe. O pensamento de Deus, desde toda a eternidade, desde que Deus é Deus, tudo o que é criação de Deus, tudo o que foi a criação angélica, criada antes da criação cósmica, porque os anjos foram criados antes de Adão e Eva, e antes dos planetas, e antes dos cometas, e antes da Terra estar em brasa, e antes da Terra arrefecer, os anjos foram criados. Tanto nós vemos os anjos, depois do Éden, assistindo a não entrada, a não regresso de Adão e Eva para o Éden. Há lá uns querubins com uma espada de fogo, não é? Já podemos dizer, guardando os portões do Éden. Então os anjos assistem à criação. Foram criados antes da criação, antes da humanidade. Este é o propósito que eu estava a dizer do tempo. Então, em Deus não há tempo nenhum. Nem um tempo diferente do nosso, nem um tempo igual ao nosso. O tempo só existe numa medida existencial. E o tempo existe numa medida existencial porque Deus deu à sua criação uma lógica e uma dinâmica internas próprias de quem cresce do menor para o maior. E isso carece o quê? De tempo para acontecer. Deus começa a criar os seres criados na Terra, por exemplo, no planeta Terra, de uma única célula. Um ser vivo tem uma só célula no primeiro dia. Quando é dito que o Espírito Santo agitava as águas e parava-se sobre as águas no exame, nos 6 dias da criação, isso significa, nesta perspectiva, que o Espírito Santo aquecia as águas. E é o padre da Igreja que diz, não se recordo, como? Basílio Grande. Não sei se foi este. Basílio Grande é inspirado no ensinamento de Santa Teresa. Mas não é isto, em função de um detalhe que eu vou dar, que eu não sei se é este exemplo que ele dá. Sim? E que compara o Espírito Santo, agitando as águas, a uma galinha que aquece os ovos, que faz com que o jardim vive nos ovos. Não sei se foi Basílio. Não, acho que não foi. E, entretanto, o Espírito Santo, que para sobre as águas, aquece as águas com a graça de Deus, com as energias criadas de Deus, para que seja gerada vida naquelas águas que não tinham nada. É dito também nesta interpretação que na outra é dito que a luz só surgiu no quarto dia. Recordam-se? E nós perguntamos então, na outra interpretação, então no primeiro, segundo e terceiro, de onde é que vinha a luz? A interpretação era Deus com a sua luz trinitária que iluminava o planeta Terra. Nesta interpretação não é assim. A luz foi criada no primeiro dia, mas só se tornou visível no quarto dia. E porquê? Porque a Terra primeiro foi encarecendo, depois a Terra foi arrefecendo, à medida que vai arrefecendo vão-se libertando vapores para a atmosfera, e esses vapores duraram milhões de anos, centenas de milhares de anos, milhões certamente,
e impediam que a luz do Sol passasse através desses vapores que circundavam todo o planeta Terra, e a luz criada no primeiro dia não era visível ao olho humano. Até que, pouco a pouco, esses vapores vão se dissipando e a Terra começa a ficar com uma claridade diferente, e é possível ver a luz dos astros, do Sol e da Lua a partir da Terra. E isto acontece no quarto dia. No quarto dia é dito, no Gênesis, que a luz aparece. Mas a luz aparece, mas não foi criada no quarto dia, foi criada no primeiro. Só que a Terra precisou deste tempo todo e do tempo todo para pudessem acontecer estes elementos de progressão, de crescimento da Terra, até chegar o momento em que a luz é visível por parte enfim, dos que viviam na Terra ao tempo. Há quem diga também que não se fala dos dinossauros. Mas então não se fala dos dinossauros no Gênesis? Bem, há páginas da Igreja que dizem que sim. Não está lá o nome de dinossauros escritos. Mas está lá uma coisa, um termo que Moisés terá utilizado, que é este. No quinto dia é o dia em que são criados os répteis voadores, são criados os peixes antes, os répteis voadores, e são criados todos os seres que não conseguem gerar vida dentro de si próprios. Põem ovos. As aves são criadas. Bem, e é no quinto dia que Moisés diz que foram criadas as grandes baleias. Bem, mas as baleias não põem ovos. As baleias são mamíferos. Então, se ele fala das grandes baleias, estava-se a referir a grandes répteis, que seriam os dinossauros, segundo esta interpretação. Pronto. Porque os mamíferos são todos do sexto dia. Os quadrúpedes, que são denominados, será escrito de quadrúpedes, são do sexto dia. Então, os mamíferos nascem no sexto dia e estão ligados não já ao mar, mas já saem da terra, já vêm dos animais da terra. Enquanto que os animais do quinto dia vêm ainda dos mares, vêm da água, do Espírito Santo que gerou vida, e depois nas águas, e depois daquele ordenamento de Deus que a terra que sai do mar, portanto, vem a vida para a terra. As palavras não são estas, mas o sentido é este, exatamente, que está no livro do Gênesis. Então, os mamíferos vêm no sexto dia. E no sexto dia não se fala de baleias. É no fim. Então, é por isso que muitos padres da Igreja, como Santo Inácio de Alexandria, por exemplo, São Gregório de Nissa, dizem que há feita uma referência. Não é? Bem, São Gregório de Nissa não fala de dinossauros, mas fala de répteis, não sei dizer que dinossauro, os termos não seriam conhecidos na época, porventura, mas grandes répteis de dimensões incomensuráveis. Bem, na Idade Moderna, nós sabemos, do ponto de vista científico, que eles existem. E então, na Sagrada Escritura, alguns teólogos modernos que aceitam esta vertente interpretativa, não literal da Sagrada Escritura, mas metafórica e alegórica, dizem que os dinossauros, afinal, também estão mencionados, enfim, sob esta capa do termo baleia. Quando nós chegamos à criação do homem, nós temos, se não me engano, no capítulo 1, versículo 27, é dito por Deus que o Senhor, como é que é a frase? E Deus os criou. E Deus os criou. Homem e homessa os criou. Há traduções de homem e mulher os criou. Bem, mas o interessante é que o Senhor diz que, nesse capítulo 27, que Deus criou o homem. E depois diz, homem e mulher os criou. Então, criou o homem, homem e mulher os criou. Temos um singular e temos um plural. E o que significa este plural? Segundo os padres da Igreja, segundo, outra vez, São Gregório de Nissa e São João Crisóstomo, que, ao criar o homem, o Senhor cria a humanidade. Mas a humanidade é plena, não na criação do género masculino, ela é plena na criação do género masculino e do género feminino, ou do sexo masculino, como eu gosto de dizer, do sexo feminino. Então, e Deus criou o homem e homessa, ou homem e mulher, os criou. Ou seja, o Senhor criou a humanidade. E a humanidade tem estas duas vertentes, tem estes dois pés, homem e mulher.
é isto que faz com que haja uma natureza humana. Logo, a natureza humana não é transportada só pelo homem, não é transportada só pela mulher. Segundo os pais da igreja, a natureza humana é plena quando ela é transportada no feminino e no masculino, ou no masculino e no feminino. É isto que nesta vertente interpretativa acontece. Olha, não queres ir para o Polo Sul na Macena? Biel! Não queres ficar um bocadinho ali? Anda. Anda. Não? Bem, então, dizem muitos teólogos e alguns padres da Igreja que existiriam seres, entre aspas, humanos, primatas, ou outra coisa qualquer, parecido com o homem e com a mulher, quando Deus criou Adão e Eva. Então o que é que faz com que aquele homem e aquela mulher, Adão e Eva, sejam o primeiro criado homem e a primeira mulher? Se existiam outros. É que é dito no Gênesis que todos os minerais e animais e mamíferos e aves e répteis tinham alma vivente. Todos eles tinham. Eles mexiam-se, eles movimentavam-se. Mas é dito a certa altura que Deus, no propósito de Adão, insuflou em Adão o fôlego da vida. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele é criado à imagem e à semelhança de Deus. O fôlego da vida é ser despertado em Adão a imagem adormecida que estava potencialmente em todos os seres humanos da época, e quando Deus sopra, o Espírito Santo sopra o fogo da vida em Adão, essa imagem potencialmente lá escondida torna-se visível e a semelhança de Deus torna-se presente. Ele passa a ter a possibilidade de ser igual a Deus. Até aí nenhum dos seres viventes tinha a possibilidade de ser igual a Deus, nem transportava a imagem de Deus. E voltando àquele plural, daquela frase inicial que eu comecei por dizer agora há bocadinho, e Deus criou o homem e Homessa os criou, tem a ver com esta imagem de Deus, que na outra vertente que eu comentei convosco, e também abordei essa questão, nesse aspecto ela é idêntica, do ponto de vista interpretativo. A imagem de Deus é transportada, segundo São Gregório de Nissa, pelo homem e pela mulher em conjunto. Dom Teodoro, pelo homem e pela mulher em conjunto. E não separadamente. E por uma razão simples. E aqui as duas vertentes encontram-se. A outra literal e esta alegórica metafórica. Porque Deus é amor e profundo amor. E o homem não pode refletir a imagem de Deus se não amar. Então, para amar tem que ter um outro ser. Um ser que é diferente e que é igual. Por isso, é que eu vos narrei a última vez, de no hebraico existia o termo ish e ishá, homem e homessa, e não há esta distinção tão, um abismo tão grande entre homem e mulher. Bem, o homem é criado em Adão. A mulher é criada da costela de Adão. Não vamos falar sobre isso, eu não consigo depois, mas vamos transportar ainda um bocadinho para a próxima vez, ainda vamos abordar uns textos sobre Adão e vamos falar dessas simbologias. E da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso eu quero falar um bocadinho hoje. Mas não vamos falar de tudo aquilo que tem a ver com pontos de clivagem, com pontos interpretativos que geram tantas vezes dificuldade para que as pessoas saibam, mas estamos a falar de quê? Um diz uma coisa, outro diz outra, e isto é difícil muitas vezes entender. Só falando de duas interpretações que a Igreja disponibiliza como possibilidades, porque não há, como eu vos disse a última vez, nada dogmatizado sobre a criação de Deus, nem sobre, muito menos sobre os 6 dias da criação, muitas vezes é difícil nós entendermos, então, mas fico como? Acreditem em quê? Bem, nós somos livres de aceitarmos uma vertente, de aceitarmos outra. Bem, e se formos pessoas exigentes, vamos lendo, vamos perguntando ao bispo, perguntando ao padre, se souber, a quem sabe, um pouco mais do que nós, para nos ir conduzindo e nos ir iluminando. Mas nesta vertente da qual eu estou a falar hoje, Adão é criado. Eva, depois, é criada, dando Deus o sono, tirando da costela de Adão, que já expliquei o que é que significava na outra vertente, nesta vertente não significa a mesma coisa, e, a certa altura, Eva
E o Senhor, quando cria Adão, diz-lhe: podes comer todas as árvores que existem do Éden, menos desta, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão não toca, de facto, ele não toca na árvore do conhecimento do bem e do mal, mas Eva toca. E Eva aproxima-se da árvore do conhecimento do bem e do mal e é atraída por aquele ser que aparece lá, na verdade, na Escritura, que é a serpente. E conhecem o diálogo, os que não conhecem o diálogo é mais ou menos este. A serpente tenta convencer Eva de que vale a pena tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, e porque ela ia ficar o quê? Ela ia ficar sábia, como Deus, ia ser imortal como Deus. Isto é o que o demónio diz na personificação, na imagem daquela serpente, Eva. E Eva vai, e porque ela vê que a árvore do conhecimento do bem e do mal era bela, aquele fruto era um fruto apetitoso, e ela pega na maçã e come. Bem, e dá a Adão. Adão não vai tocar na árvore, mas toca na maçã que Eva colhe da árvore. Então, nesta interpretação sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, é-nos dito o seguinte, que por São Paulo diz-nos que Eva não foi desobediente. Ele não diz isto, ele diz que Eva não foi desobediente. Mas ele diz que Eva foi enganada. Não fala da desobediência de Eva. E os padres da igreja, como Santo Anás de Alexandria, diz que Eva foi enganada. Mas não foi um ato, digamos, de perfídia, de calculismo. Eu vou desobedecer mesmo a Deus. Não, foi enganada. Foi aturdida pelo mal. E encandeada por toda aquela beleza que, de facto, a árvore do conhecimento do bem e do mal tinha. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, nesta interpretação, significa o quê? Todos os poderes sensoriais que existem na Terra. Tudo aquilo que tem a ver com, não só com concupiscência, com os desejos carnais, tem a ver com o desejo de sabedoria humana, com o desejo de uma sabedoria humana para poder manipular. É este nível do conhecimento que Eva teve em devida altura, não era o momento de ter, não era o momento de tocar, porquê? Porque Eva ainda e Adão não tinham maturidade espiritual de vida, de comunhão em Deus, ainda que participassem na vida de Deus, que eles ouviram, conheciam o Senhor, Adão conhecia o Senhor pelo seu espaço, não era? E isso não era ainda a plenitude do caminho que eles tinham que percorrer para poderem conhecer Deus mais adentro, mais profundamente. Então, Eva toca na árvore do conhecimento do bem e do mal e incorre naquela frase do Senhor dita a Adão: no dia em que tocar, certamente morrerás. E isso acontece. Não é uma morte física, corpórea, porque Adão e Eva não morrem corporeamente. É uma morte espiritual. Nesses momentos eles ficam completamente em ruptura com Deus, com o Criador. Mas voltando à árvore do conhecimento do bem e do mal. A beleza da árvore é de causar admiração. E causa admiração em Eva. E causa também em Adão. A árvore do conhecimento do bem e do mal é bela. Em si mesma ela não é má. A árvore do conhecimento do bem e do mal, já vamos ver daqui a pouquinho, não é má. Ela produziu efeitos terrificantes porque foi tocada antes do devido tempo por quem estava impreparado e impróprio para poder tocar. E, a certa altura, nós vemos, muito mais tarde, já no Novo Testamento, Maria. Maria, quando está na cruz, encontra aquele que é seu filho e encontra aquele de quem Isaías diz que nele nunca foi encontrada formosura nem nenhuma beleza nos atrairá para que o desejemos. A frase de Isaías, o conteúdo é este, as palavras poderão estar trocadas, mas o conteúdo é este, referindo-se a Nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Maria vê o filho na cruz, que não tinha a beleza da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não tinha a beleza da árvore do conhecimento do bem e do mal que atraiu Eva, Maria consegue ver, através do que corporeamente, esteticamente, o seu filho não tinha, em beleza, como é narrado em Isaías, mas ela vê toda a beleza interior. Ela vê quem ele é. Ela já começou a ver antes, na cruz, Maria vê plenamente a divindade do seu filho, que Eva não vê na árvore do conhecimento do bem e do mal. Maria tem, que é a segunda Eva, que é a nova Eva, tem a maturidade que Eva não esperou para ter. Eva queimou etapas.
calcorreou caminhos e tempos e quilómetros espiritualmente, sem que passasse o tempo necessário para ela poder, chegado o momento, como chegou com a Virgem Maria, entender que aquele conhecimento não era para manipulação do mundo, nem para desejos horizontais vividos nesta vida. Era, o conhecimento do bem e do mal, era para nos revelar o conhecimento da revelação que o próprio Deus fez dele próprio, que Maria assimilou, que Maria viveu e que Maria reconhece plenamente na cruz. Na cruz Maria tem a noção plena de quem seu filho é. Ela já sabia que seu filho era Deus, antes. Mas ali ela conhece a cor da divindade do seu próprio filho. E não é por uma questão exterior, de beleza corpórea. É tudo por ver a beleza que está escondida, até pela capa da beleza que Cristo fisicamente não teria. Não era por ser horrível, como São Paulo. Como dizem os pais da igreja, São Paulo é muito feio. Não. Cristo seria um homem normal. Um judeu normal, de aparência normal. Pronto. Então, Maria não se deixa encandear por nada que seja, provoca apelo nela ou provoca afastamento nela. Eva vai tocar na árvore da vida porque vê que a árvore é realmente apelativa e o demónio convence ainda que a árvore é mais apelativa do que ela poderia parecer ser. Maria não tem nada disso. Maria vai toda por um conhecimento interior e por isso ela é a nova Eva. É aquela que é prudente. Eva é imprudente. Por isso os pais da igreja dizem que foi enganada. Maria não é enganada. Nem sequer na encarnação. Quando São Gabriel, Arcanjo, Serafim, lhe diz que ela vai ser mãe de Deus, Maria é prudente outra vez. Como é que isso se faz? Como é que isso se faz? Como é que isso vai acontecer? E São Gabriel diz da sombra do Altíssimo comunicar como sua sombra. E Maria responde. Não diz isto que vou dizer agora. Se é assim, Maria não diz se é assim. Só diz, faça-se segundo a tua vontade. Mesmo aí, outra vez Maria é por dentro. Ela responsabiliza o anjo. É assim. Então faça segundo o que tu dizes. Logo, não é nada que eu, Maria, diga. Mas tu dizes e é assim, eu aceito. Vejam a prudência de Maria. Eva é a mulher imprudente. Completamente imprudente. Bem, e é tão imprudente que depois é expulso do paraíso com Adão. E nesta vertente interpretativa, metafórica, alegórica, nós temos uma questão que se põe em todas as vertentes, sejam elas quais forem as interpretações, literárias, tipológicas, escatológicas, espirituais, o que for. E que tem a ver com o quê? Com a pergunta que eu posso fazer é, mas então Deus puniu? Quando expulsa Adão e Eva do paraíso, é um ato de vingança de Deus? É uma punição? Deus ficou tão triste, tão zangado, entre aspas, com Adão, e Deus não tem zangas, nem iras. Apesar do Novo Testamento, está escrito que o Senhor irava-se. Mas um dia Deus não se ira nem se zanga. Mas, do ponto de vista humano, podemos pensar, puniu, portaram-se mal e pô-los fora do paraíso. Ora, o que dizem os padres da Igreja, nesta vertente interpretativa, é que é um sublime, supremo e admirável, extasiante ato de amor da parte de Deus quando expulsa e retira do paraíso Adão e Eva. Porquê? Porque se tinham tocado na árvore do conhecimento do bem e do mal, iriam tocar, mais dia menos dia, na árvore da vida, que também se encontrava no paraíso. Então, para que eles não pudessem tocar na árvore da vida, não houvesse o mínimo perigo disso acontecer e se tornassem imortais, porque até aí Adão e Eva são vocacionados à imortalidade. Eles começam a ser imortais, eles já vivem um tempo de imortalidade, mais do que todos os seres humanos que hoje, como nós, ninguém vive 800 anos, 900 anos. Adão morre com 930 anos. Mas quando era expulso do paraíso, ele não tem essa idade, evidentemente, mas já estava na senda que o conduziria à eternidade. Mas o que Deus queria era que ele fosse eterno, mas aprendendo a comungar com Deus. E haveria a possibilidade, se não fossem expulsos do paraíso, de atingirem a imortalidade na ruptura com Deus. Então seriam imortais Adão e Eva se tivessem ficado no paraíso e tivessem tocado na árvore da vida, como tocaram na árvore do conhecimento do bem e do mal, se tornarem imortais na Geena exterior.
no inferno. Então eles ficariam impossibilitados de regressar, de se arrepender e de regressar à comunhão com Deus. Então o que é que Deus faz? Retira-os do paraíso, expulsa-os, eles já não vivem em harmonia com a terra, com a natureza, com no Éden, porque no Éden Adão cuidava do Éden, mas ele comia todos os frutos, menos daqueles dois que estavam interditados, era o conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Mas a natureza era-lhe bendita, era-lhe abençoada, ele não tinha que suar, ele não tinha que trabalhar com o suor do seu rosto, nem Eva. Ele tinha sintonia com os animais, que ele até nomeou. Nesta nomeação dos animais, na interpretação que eu vos dei da última vez, é coincidente a mesma nesta interpretação. Ou seja, se não se lembra do que eu disse a última vez, é esta vertente interpretativa diz o mesmo, que Adão nomeou os animais, não porque inventou o nome dos animais, mas porque dialogou internamente com os animais, verbalmente ou em silêncio, mas reconheceu o que era a natureza de cada um. E, ao analisar a natureza de cada um, o próprio animal, revelando a sua natureza, revelou na natureza o nome que estava impresso na natureza. Então um é girafa, o outro é esquilo e o outro, enfim, o que for canário. E então Adão descobre o nome, no meio descobrindo o nome dos animais. E também buscava nos animais um coadjutor, alguém que pudesse ajudar, alguém que fosse igual a ele. É dito no livro dos Gênesis. E ele não encontra nenhum animal que seja semelhante a ele. Nesta vertente interpretativa, esse assunto é abordado. Bem, e fica triste, e fica sente-se só, e sente-se abandonado, que é quando Deus diz não é bom. É a primeira vez que Deus utiliza o termo não, as duas palavras não é, ou três, não é bom. Neste caso, que o homem esteja só. Porque em todos os outros dias da criação, do dia 1 até ao dia do um dia até ao segundo dia, terceiro, quarto, quinto e sexto, no final do dia, quando o dia termina, e tudo o que Deus criou é bom. E Deus decidiu que era bom. Sempre o termo bom